Oi, meu povo, esse é um vídeo muito especial porque chegou a hora. Talvez hoje seja o grande dia. O dia em que Bolsonaro será preso. Ele vai ser preso porque ele está cavando essa prisão o tempo todo. Ele insiste, ele diz: me prendam, me prendam, me prendam, me prendam, eu quero ser preso. Viu, Fux? As medidas cautelares foram em razão dele ter um braço nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil. Não é porque ele poderia fugir, não. Restrição porque ele estava abusando da liberdade para aumentar os seus anos na prisão. Tem que ensinar isso ao ministro do Supremo. Então hoje, gente, é muito importante o vídeo de hoje. Nós vamos fazer uma análise aqui das mentiras do Sóstenes, do próprio Bolsonaro, de todos os bolsonaristas. Quero falar do Nicolas, que levou uma dedada, estava passando muito mal, se arrastando pelos corredores, com aquele terno azul calcinha dele. É hoje. Se ele não for preso hoje, é porque eu não tenho bola de cristal. Mas que tudo indica que vai ser hoje. Então, fica até o final. Se inscreva no canal. Por que você não se inscreveu ainda? Tá na hora de se inscrever. Se inscreva no canal, venha pro clube de membros, faça parte disso tudo. E se você quiser ajudar a manter este canal, usa essa chavinha aqui embaixo, ó. Usa essa chavinha aqui. A gente precisa dessa ajuda. É hoje o dia, gente. Nós vamos descer a lenha aqui. Fica até o final. Eu sei que você queria ouvir mais, mas agora você vai me ouvir. Pode ser hoje, pode ser que seja hoje, não sei se vai ser hoje, mas pode ser que seja hoje. A prisão do Bolsonaro, muito bem. Ele está pedindo, ele está procurando por isso faz muito tempo. E agora, ultimamente, deu de apertar a tecla o tempo todo, me prenda, me prenda, me prenda, me prenda, me prenda, me prenda. E será preso porque está pedindo. Podia ser, até que a prisão dele demorasse um pouco mais, mas como ele está sendo muito atrevido, ele tem essa coisa da transgressão nele, ele não consegue cumprir regras. Se falar a ele, não faça isso, ele vai fazer. É um espírito mesmo de rebeldia. Por falar em espírito de rebeldia, Fux, não seja assim. Você tá parecendo o André Mendonça, perdido nos papéis. O terrivelmente gospel. Porque, olha, é simples, eu tenho dito isso direto, gente. Ministro Fux, eu vou ensiná-lo a ser ministro do Supremo. Você olha para a lei, lê. Tem que ler a lei. Tem que ler os autos. Eu sei que parece de extrema arrogância um aluno do direito, um futuro operador do direito, dando aulas ao ministro, mas olha só, mentir é coisa pro Malafaia, pro Sóstenes, pro Nicolas, pra gente que serve ao pai da mentira. É estranho você falar que Nicolas, Sóstenes, Malafaia, o Pedir Mais Cedo, Valdemiro Sandiabo, dizer que eles estão servindo o pai da mentira, mas eles falam uma coisa com os lábios, confessam com os lábios, mas negam com as obras. Aí, claro, quem vive de falar algo e vive de viver outra coisa, a própria vida em si mesmo é a mentira. Então, logo, pode-se deduzir que servem ao pai da mentira. Agora, quanto ao Fux, olha para a lei, olha para o crime, olha para os autos, para a lei, para o crime. E aí conta mentirinhas, não pode fazer isso. Tem que votar claramente. Olha só, a tornozeleira eletrônica, ela não foi dada, aquele adorno na canela encardida do Satanauro, não foi dada a ele, assim porque ele estava fugindo. São medidas cautelares conseguidas pelo esforço, pelo trabalho do terrorista Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Como Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos está trabalhando, coisa que ele nunca fez, mas agora ele resolveu trabalhar. Se é para destruição, eles trabalham. Eu disse a vocês que eles têm um espírito opositor, desafiador. Ali você fala assim, não vá, ele vai. O Sóstenes mentiu, dizendo que proibiram ele da entrevista. Olha, deveriam proibir. Realmente, porque, sinceramente, gente, devia ser natural, assim, ó, tem um bandido ali. Globo, não vai entrevistar. Pega mal. Não, mas eles estão atrás do bandido o tempo todo, dando a ele holofotes.
Gente, eu tenho um problema que às vezes eu confundo as palavras. Esses dias eu falei pendriver. Se eu escrever, eu vou escrever pendrive. Mas na hora de falar, eu falo driver. Não sei se é um caipirês. O que que é? Daí eu falei, o que mais? Eu falei, modus operandis. Não é modus operandis. Eu fui corrigido e me senti muito honrado de ser corrigido por uma professora da Universidade Estadual de Minas Gerais. Ser corrigido por uma professora da Universidade Estadual de Minas Gerais é uma honra, mas aí eu fiquei assim, que cabeça essa minha, eu confundo. Acredita que eu não aprendi ainda a escrever por que separado, por que junto, por que com acento? E por que junto sem acento, por que junto com acento, por que junto separado, por que junto sem acento separado? Gente, pra que tanto por quê? A minha mente não consegue saber. Assim, aí essa professora me explicou. Olha, por que separado é isso? Por que junto é isso? Por que separado com acento é isso? Por que separado junto com acento é isso? Essa parte eu decorei. Mas pra que serve isso aqui? Não sei. Ah, então, gente, agora eu vou falar modo de operação. O modo de operação, para não falar merdinha, né? O modo de operação do Satasnauro, da família Lichonauro, dos maracutaias da vida, é um constante desafiar. E a tornozeleira foi por isso. Aí o Fux olha, não entendi por que tornozeleira, porque afinal de contas o meu mito ele não ia fugir. Sim, sim, eu falo assim, desse jeito, meu mito, porque você mostrou, tem mostrado aí ao longo dos seus votos que você é bolsonarista. Pois é triste isso, né? Porque tudo bem o André Mendonça se confundindo com os papéis, misturando Jesus com Genésio, confundindo lei mosaica com Código Civil, e misturando tudo isso, e de repente ele vai no púlpito e prega. Oh, glória a Deus! Artigo 5º. Já confundiu. Confundiu tudo, já não tá conseguindo raciocinar, né? Por falar em falso profeta, o Sóstenes. Sim, o Sóstenes veio contar uma mentirinha. Falou que Bolsonaro está aqui entre nós. Dá a impressão até que Deus tinha descido na Terra. Ah, o Nicolas tropeçando nas próprias pernas e andando com aquele terninho dele azul calcinha. E tropeçando, assim. Parecia gravemente ferido. Mas é só uma dedada que ele levou. E aí ele tava assim, passando mal e sendo sustentado. Gente, os bolsonaristas entraram em surto. Ah, os bolsonaristas. Porque é o seguinte, o povo, a população já se curou desse mal. Porque uma coisa é você ser vítima da mentira, outra coisa é você ser vítima da própria mentira. Quem é vitimado pela mentira do outro, quando acorda, desperta. Aquele que constrói a narrativa, aquele que vive em função de provar a mentira que construiu. Esse corre sério risco de ter uma espécie de desvinculação da realidade. É um processo de autoalienação. E eu percebo que esses bolsonaristas da política, esses, os mentirosos, os criadores das narrativas, estão começando a acreditar na própria mentira. E para esses não há cura. Sabe que apaga a resposta que a vida dá, que a natureza dá. Quando você brinca de mentir, de ser mentira e de viver mentira, é a fragmentação. O Eduardo Bolsonaro se comporta como uma espécie de Bin Laden dos bons costumes. Fica lá de fora ameaçando aqui dentro. Eduardo, vem ameaçar aqui dentro. Eu tô doido que você venha aqui dentro fazer umas ameaças assim à Polícia Federal, chamar de cachorrinho, ameaçar que vai impor sanções. Gente, tá muito claro quem que é responsável por tudo que tá acontecendo aqui. O boicotador da República. As medidas cautelares, incluindo tornozeleira, que Bolsonaro gentilmente foi agraciado, presenteado, foi em função das ações financiadas por ele por parte de Eduardo. Eduardo é um braço de Bolsonaro junto ao louco, lunático do Trump. Ele resolveu se encostar no Trump, que é uma versão do Netanyahu, com o mesmo poder de alcançar o botão. Sabe aquele botãozinho assim que desliga o mundo? Pois é, Trump povo norte-americano, parabéns, vocês são geniais. Que coisa linda vocês fizeram, elegeram um condenado em mais de 30 processos. Parabéns, é isso que dá. Dane-se. Pior que eu não consigo sentir isso, porque tem gente boa que não votou nesse crápula. Colocaram na presidência com superpoderes, porque lá o presidente tem superpoderes mesmo, ele pode cometer crimes. Eu vi alguém falando, fez uma analogia, não sei quem foi que fez a analogia, me perdoe não dar os créditos. Foi o Reinaldo, não foi o Reinaldo? Gente, eu esqueci quem foi que fez a analogia. Se eu descobrir quem foi, eu até coloco na descrição. Ele disse assim que o presidente da República recebeu da Suprema Corte uma espécie de superpoder. O presidente pode, em nome de um bem maior, fazer um grande mal. Eu vou destruir o mundo para fazer o bem. Tá perfeito, é perfeitamente justificável. Qual é o botão mesmo que tem que apertar? Aquele ali, glória.
O Sóstenes disse que. Sóstenes? Não, não, não. É que quando eu falo de um mentiroso, eu me remete a outro. Na verdade, eu queria dizer Bolsonaro. Ele foi lá na Câmara e fez discurso. E disse que o que importa é a lei de Deus. Não, Bolsonaro. A lei de Deus é quando você for pro quinto dos infernos. Aí é a lei de Deus. Por enquanto aqui é a lei dos homens mesmo. É assim que a sociedade é regulada. Não é a lei de Deus, não. A lei de Deus é muito particular. Aliás, deixe-me falar. Lei de Deus onde? Porque se você é cristão, não tem esse negócio de lei de Deus, não, hein? Jesus mesmo disse, ó, eu não vim aqui pra validar aquilo lá. Eu vou te dar uma nova lei. Jesus mesmo disse, um único mandamento vos dou, que vos ameis, que vos mentis, que vos trapaceais, que vos conseguis sanções, que vos conseguis taxas. Não, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E a prova maior do amor dele foi a de dar-se, de entregar-se. É este o amor referência, o amor base, referencial, aquele amor que ele deu como uma diretriz, um exemplo, o alvo. Ó, o alvo sou eu. Se quer ser perfeito, quer ser cristão, olha para o alvo e caminha. Ele morreu pelos pecadores e não matou o mundo para se salvar. E você, lei de Deus, Você quer prejudicar o Brasil para escapar da cadeia do crime que você cometeu. Seja homem. Você cometeu crime. A vida inteira você fez apologia à ditadura. A vida inteira você falou que tendo a oportunidade, você daria o golpe. E eu, só pelo teu histórico, eu não votaria em você. Porque eu vi o seu histórico. Mas teve gente que caiu na sua conversinha fiada. E tem que ser, olha, tem que fechar os olhos mesmo para cair na sua conversa. Não é burrice, é fechar os olhos. É descrença, não acredito no sistema. E aí vem o cara do sistema dizendo, olha, eu sou antissistema, hein? Eu aqui, ó. Só que ele é do sistema. Tá lá todos os filhos lá dele do sistema. E o Sóstenes mentiu. Mas primeiro Bolsonaro disse, olha, a lei de Deus é que importa. Bolsonaro, você não cumpre nem a lei dos homens e nem a lei de Deus. Você, em cumprindo a lei de Deus, porque você, em cumprindo a lei de Deus, amaria com sacrifício próprio. É tipo assim, ó, deixa eu dar um exemplo. Olha, Alexandre de Moraes. Ah, tá. Por falar em mentira, o Eduardo Bolsonaro disse que tudo cai na mão do Alexandre de Moraes. É mentira, né, Eduardo? Você é mentiroso, Eduardo. Não é assim. Não é verdade. Veja só, você primeiro pediu sanções em relação ao Alexandre de Moraes. Aí, na live que você fez, você disse que só vai parar de prejudicar o Brasil e destruir o agronegócio que te apoiou quando a Suprema Corte se curvar a você. O grande mestre. Oh, toda honra, toda glória ao Jair Bolsonaro e ao seu filho, Eduardo, o vice-deus. Só vai parar quando a Suprema Corte se curvar. Mas não era o Alexandre? Agora é a Suprema Corte. Ah, é o Procurador-Geral da República. Ah, qualquer um que investigar na Polícia Federal. Qualquer um. Ah, então não é Alexandre, né? Não, né? Claro que não. Porque o Alexandre, se ele tomou alguma decisão monocrática a princípio, posteriormente a decisão do Alexandre de Moraes passa por votação. E é referendada pela maioria. Ou seja, nenhuma decisão do Alexandre foi depois cancelada pelo STF, que na sua grande maioria olha para a lei e para o crime. Alguns se atrapalham nos papéis porque estão mais comprometidos mesmo. Sabe como é que é, né? Os irmãos da igreja vão ver eu votando contra aqui e cumprindo a lei e vão achar assim, eu vou perder popularidade. É triste isso, né? É. Aí o Sóstenes mentiu. Eu tô tentando falar isso. Bolsonaro mentiu, dizendo que é a lei de Deus, né? Bolsonaro, você não cumpre lei de Deus, você não cumpre lei de ninguém. Não cumprisse a lei de Deus, você não tinha deixado as pessoas morrer com falta de ar, não ficaria zombando delas. Seria movido, sabe que o amor é isso. Eu vou proteger. O amor protege. E amor você não tem nem pelos teus filhos, porque você não protegeu eles. De você. Sim, porque todo criminoso, por mais da mais alta periculosidade, ele protege os filhos. Eu não quero isso pro meu filho, ele vai estudar. Tem criminoso que protege os filhos. Você nem os filhos protegeu porque você fez deles cópias suas, ensinando-os a roubar, a guardar os 10 mandamentos do crime. Olha só o seu filhinho vice-deus, porque o Deus é você, né? O Bolsonaro está entre nós. Ô Sóstenes, que vergonha. Olha, se fosse eu, o teu Maracutaia, assim, eu tenho todo o dever de obedecer o pastor Maracutaias. Se fosse eu, Maracutaias, eu ficaria assim, meu Deus, o que é isso que o meu capacho falou? O meu capacho disse que Bolsonaro está entre nós. É engraçado, né? Que ele vai lá fazer a declaração e Bolsonaro não está presente, porque ele está ali esperando o momento para ser ovacionado. Mas ele mentiu, disse assim, porque o Supremo Tribunal impediu ele de dar entrevista. Mentira, Sóstenes. O Supremo Tribunal Federal impediu que ele pegasse as entrevistas e fizesse recortezinhos para jogar nas redes.
Porque percebe-se já há um bom tempo que vocês se utilizam das redes sociais para tirar do contexto falas de gente que vocês entendem como sendo inimigas, né? Qualquer um que pegar o amor, a compaixão, a misericórdia, o socorro, o amparo, o acolhimento, é inimigo de vocês. Ou seja, Jesus é o inimigo de vocês. Qualquer pessoa, de vez em quando eu babo, gente, eu ando preocupado com isso. Eu ando muito preocupado com isso, porque esse dia eu fiz um vídeo tão bom, tão bom, tão bom, aí eu vou assistir o vídeo depois, tinha uma baba. Meu Deus do céu, tinha uma baba. Aí, gente, olha só Sóstenes mentindo. Eu vou colocar um pedacinho. Posso colocar? Se me permite colocar? Vamos lá. Vamos ouvir o filho das trevas mentindo. Ô, caralho. Inclusive, recomendaram não mais falar com a imprensa. Este é o Brasil. Peraí, eu vou voltar um pouquinho, porque é tão miraculoso a fala dele. Proibir ele de falar com a imprensa? Não, gente. Ele pode continuar mentindo pra imprensa. Só não pode recortar trechinhos e fazer montagens malignas de má fé. Falar em montagem de má fé, gente do céu, ó. Tô de olho, hein? Eu tô de olho no senhor. Inicialmente, nós gostaríamos de esclarecer que o presidente Bolsonaro está no recinto da Câmara dos Deputados. Participou de toda a reunião conosco e gostaria muito de falar a toda a imprensa nacional. Botox Cavalcante. Entretanto, por mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes, preventivamente, seus advogados, inclusive, o recomendaram não mais falar com a imprensa. Os advogados recomendaram para ele não falar mais com a imprensa. Olha só. Olha como ele é mentiroso e se contradiz. Primeiro, gente do céu, vocês são incapazes de fazer uma análise simples. Ele começa falando assim, ó. Por mais uma vez, uma arbitrariedade, censura da Suprema Corte. Ele, Jair Messias, o nosso Deus, foi impedido de falar com a imprensa. E os advogados o aconselharam a não falar com a imprensa. Não, né? Não foi a Suprema Corte, né? Sóstenes Cavalcante de Botocas. Não, né? Foi os advogados que falaram, ó, quando você fala, você se destrói. Você tá cavando sua prisão. Não fale. Cala a boca. Foi os advogados que disseram a ele não fale. Porque quando ele fala, ele se condena. Sabe aquele direito que todo criminoso tem? Você tem o direito de permanecer calado, porque tudo que você falar poderá ser usado contra você. É um direito ficar calado. Por que não cala a boca então? Você mesmo, Sóstenes, se você falasse menos, eu não perceberia o mentiroso que você é. Filho do Satanás que você é. Vamos ouvir o mentiroso falar. Este é o Brasil e a democracia relativa que nós estamos vivendo. Primeiro o senhor pare de espancar a língua portuguesa. Eu vou deixar ele falar um pouco. Como é que é? Os seus advogados o recomendaram? Eu não tinha percebido. É. Quem recomenda algo a alguém. Esse aí é o a alguém. Objeto indireto. Um dia eu chego lá. Lhe recomendaram. Não custa, né? Sóstenes. Não seja burro. Quem não compreende, vai assim, fica coisa ruim. E outra, pode dar entrevista pra quem quiser. A restrição se diz respeito às redes sociais. Ah, tá. A imprensa quer entrevistar Bolsonaro, pode entrevistar à vontade. Agora, eu, se fosse o Vilar, considerando que ele está com medidas cautelares, recomendaria que não, porque a chance de o Bolsonaro fazer uma ameaça ao ministro, ao Supremo é grande, né? Por quê? Porque o filho dele tá fazendo ameaça. E o filho dele, entende-se. Desculpe, Reinaldo, se eu falei fora da conjugação correta. Não é a minha área, assim, a língua portuguesa é a sua. Então, não vou competir com você que já foi professor. Eu não sou professor de língua portuguesa. Portanto, tenho uma licença para errar. Olha só, o que eu queria dizer mesmo? Como ele já confessou que o filho dele está sendo sustentado por ele, com os milhões que ele arrecadou do Pix, quando disse que precisava pagar multas e não pagou as multas. Dos 18 milhões que ele conseguiu juntar dos otários que mandaram dinheiro para ele, tinha 9 milhões ainda que ele estava ajudando a pagar ainda. Aí o cara que foi preso lá, o sanfoneiro, aquele sanfoneiro ruim pra caramba. Quando ele foi... Aquele sanfoneiro dele que foi preso, criminoso, disse um pouco antes de ser preso que só tinha 9 milhões na conta do Bolsonaro e que precisava fazer mais uma campanha de Pix porque estava só 9 milhões. Que não poderia deixar o presidente falir, porque ele estava sustentando o Eduardo. Então, entenda-se que tudo que o Eduardo faz em nome de Bolsonaro. É um braço de Bolsonaro. Recebe recomendações do Bolsonaro. Por isso que as medidas restritivas dizem respeito a não falar com o Eduardo. Não é não falar... Olha como vocês são cínicos. Proibiu de falar com o próprio filhote de Cruz Credo. Não proibiu para falar com o filho. Não proibiu, ele pode falar com os filhos. Não pode falar com o terrorista internacional, deputado internacional, o Jair.
o Eduardo. Porque o Eduardo está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Gente, o Sócrates mentiu. O Jair posteriormente veio à Câmara e mentiu, dizendo que é mais importante cumprir a lei de Deus. Bolsonaro, o povo não acredita mais nisso. A gente sabe que você não crê em nada. Que a única coisa que te faz feliz é os 9 milhões. É só, mais nada. Então, o Jair, a extensão de Jair, o terrorista e deputado internacional Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos cumprindo determinações de Bolsonaro. Logo, essa conversa entre os dois tem que ser interrompida. Foi a Suprema Corte que impediu o pai de falar com o filho? Não, foi o pai que usa o filho. Bolsonaro, você está destruindo a vida do Eduardo. Bolsonaro, você está destruindo a vida do seu filho. Não venha depois dizer que é perseguição aqui no Brasil. Não, você está destruindo a vida dele. Você está destruindo a sua vida. Você vai ser preso, não é porque está sendo perseguido. Você cavou, você está cavocando. Está cavando isso o tempo todo. Ai, cara, é foda. É, você vê. E aí o Nicolas, todo tropeçante, que levou uma dedada. Olha, Nicolas, é o fim da carreira pra vocês. Tá feia a coisa, hein? Tá feio. É triste demais, né? Eu tinha preparado ontem um textinho, eu levantei às 4 da manhã, que eu ia fazer um vídeo sobre as manifestações. Agora já é assunto velho, não deu tempo de fazer. Mas a Damares Alves, a Bia Kicis e a Celina Leão conseguiram juntar uma multidão no domingo para fazer uma manifestação pró o crime, pró Jair, pró violência contra a democracia. E juntaram 400 pessoas. 400 pessoas. Damares, você já conseguiu coisa melhor, hein? Já conseguiu um número mais relevante de pessoas. Principalmente que você foi bem eleita, né? Bem votada pelo povo que votou nessa. Meu Deus, como é que pode o povo assinar um atestado de burrice? Eu não sei se eu consegui falar tudo que eu pretendia falar, mas eu acho que eu falei. Eu quero te agradecer muitíssimo pela sua presença aqui. Receba um abraço de 2 voltas e meia. E seja feliz, e seja feliz, e seja feliz. E acredite no futuro. Acredite, porque é isso que te mantém vivo e no caminho do bem. Porque quando você perde a esperança na humanidade, você se perde. Se salve. Acredite para se salvar. É essa fé ingênua que te leva pelo caminho do que é certo. Ainda que você saiba que você não vai mudar o mundo, mas você consegue se manter na linha quando você acredita. Todo bolsonarista é alguém que primeiro foi um grande desiludido. Quando você passa a ter esperança, você vota com esperança, você escolhe com esperança. Você apoia quem tem um discurso de esperança. Quem tem um discurso sumariamente de violência é porque não acredita em nenhum tipo de conversa. Por isso que Bolsonaro é golpista. E aqueles que o apoiam são golpistas, porque eles acreditam que só um golpe pode resolver. Grande abraço. Tchau, gente.